Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo para os irmãos ali da cidade de Coríntios que estava lutando. Exatamente, estava trabalhando como se fosse um atleta profissional, um atleta de Cristo. Agora só que estava dentro das regras de Deus. E dentro das regras de Deus, a dieta, a comida saudável para o atleta, não é essa comida material que nós comemos, que os atletas profissionais do mundo comem, jogadores de futebol, aqueles que correm nos estádios, certo? Os jogadores de todas as modalidades esportivas, eles têm uma dieta balanceada. A nossa, como atletas de Jesus Cristo, não é essa. A nossa é o que? Jejum, oração, leitura da Bíblia, estudo da Palavra de Deus, fortaleza espiritual para poder estar nessa corrida. Não é a corrida no mundo, não é a corrida a pé, é a corrida de anunciar o Evangelho, de alcançar as pessoas antes que elas se percam. Elas podem até se perder. Podem até morrer sem Jesus Cristo, mas pelo menos que elas escutem antes. Nós temos que correr. Para isso, temos que estar forte espiritualmente falando. E esta é a dieta para o atleta de Cristo, não a dieta do mundo. Então Paulo continua dizendo que é por este motivo que ele corria dessa forma, ou seja, dentro dos limites da regra de Deus, e não como alguns fazem. Ele diz, irmãos, que alguns correm de todo jeito, sem objetivo, sem regra, atrás de coisas incertas, tal de talvez eu consiga. Não é assim não com Deus. Não, irmãos. Eu, Paulo, parto para o combate legítimo, que é a pregação do Evangelho, e mais, não corro dando murros no ar, sem sentido, sem inteligência, sem preparação, sem direção de Deus. Não, não e não. Antes, irmãos, eu resisto e até controlo com mãos de ferro as tentações da minha carne, as minhas vontades ardentes, os meus desejos ferozes dentro de mim, que estão em meu corpo e que pedem isso. E torno eles, no meu corpo, todos meus escravos. E eu e os meus desejos ficam como escravos para mim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é claro, dentro de mim. Tudo isso para que eu, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a outros, não venha a ser reprovado por Deus, ou algum deles que está ouvindo a minha pregação possa me reprovar ou acusar-me de estar pregando espiritualmente e ao mesmo tempo fazendo coisas da carne. E assim eu com certeza serei reprovado. Paulo encerra de uma maneira maravilhosa esses estudos, irmãos. Vimos um verdadeiro teor teológico, um ensinamento claro, eficaz do Evangelho. É justamente isso que Paulo queria que todos os irmãos nos dias de hoje passassem, principalmente os líderes das igrejas, passassem a verdade para o povo, para as ovelhas, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim que Paulo terminou esses estudos, Paulo agora entra no nosso estudo, o verdadeiro agora, o de hoje, que nós vamos estudar. E Paulo fala agora da nacionalidade judaica. Dele mesmo, que era judeu também, pertencente a uma das tribos de Israel, que forma a nação de Israel. O próprio Jesus era descendente da tribo de Judá, era judeu também, Jesus Cristo. Então Paulo agora vai fazer uma diferença entre o judaísmo, que é a religião, e o Evangelho, que é Jesus Cristo. Vamos ver como é que ele começa. Ele diz assim: ora, meus irmãos judeus. Ele está escrevendo para os irmãos judeus, certo? Ali na cidade de Coríntios, que agora se converteram, que agora eram do Evangelho, mas eles já se circuncidaram, já participaram da religião judaica. Eles nasceram ali na religião. Tipo aquela mensagem que a gente escuta: eu vou morrer na religião em que nasci. Paulo está falando para eles agora. Veja só. Mas eles agora se converteram. Eles agora aceitaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então Paulo diz: ora, meus irmãos judeus, e que agora são discípulos de Jesus Cristo, e que moram na cidade de Coríntios, quero que vocês não ignorem que os antigos judeus, os nossos pais, estiveram debaixo da nuvem de fumaça de dia, mandada por Deus lá no deserto, quando Moisés guiava nosso povo para a terra de Canaã. Isso mesmo. Havia uma nuvem que guiava eles no deserto, e eles passaram também debaixo da coluna de fogo à noite,
que Deus enviava para guiá-los durante a noite. E, consequentemente, estiveram também debaixo do Mar Vermelho. E, com isso, eles foram batizados por Moisés. E todos eles comeram de um mesmo maná espiritual que caía do céu, chamado de pão de Deus, maná. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, que foi a água que brotou da rocha em pleno deserto. Esta rocha, irmãos, era Jesus Cristo. Mas, irmãos, apesar de todos eles ali no tempo de Moisés, no deserto, comer das coisas de Deus, mesmo assim nem todos agradaram a Deus, porque muitos deles murmuraram, reclamaram de Deus. Quando tinha comida e bebida, eles serviam a Deus, mas quando faltava alguma coisa, eles blasfemavam de Deus. E vocês sabem que toda aquela geração do povo de Israel morreu no deserto por causa disso. Rebeldia, reclamação, falta de fé. Restando apenas 2 homens, Josué e Caleb, porque eles tiveram fé e acreditaram em Deus e em suas promessas. O restante do povo que entrou junto com Josué e Caleb foram todos os filhos dele, dos reclamadores, dos blasfemadores de Deus que morreram no deserto. Só estava com Deus quando tinha comida, só estava com Deus quando tinha bebida. Quando faltava alguma coisa, começava a reclamar. Deus não podia testar em nada a eles. Porque se faltasse alguma coisa, eles começavam a dizer coisa com Deus. Rebeldes, sem fé, fracos, sempre levados ao erro, à blasfêmia. Por isso morreram todos no deserto. Agora, seus filhos que nasceram entraram na terra de Canaã junto com Caleb e Josué. Então, irmãos, mas todos eles tinham comido da mesma comida. Mas foram blasfemadores. Isso é uma alegoria para nós, disse o apóstolo Paulo. Nós, nos dias de hoje, nós, como igreja do Senhor, não cometamos o mesmo erro que eles cometeram lá no deserto, que foi desejar o pão de comer, desejar água de beber, antes ou acima da palavra de Deus. Primeiro é a palavra de Deus, depois é a comida para fome, a bebida para sede, tudo é depois da palavra de Deus. Eles queriam primeiro a comida, a bebida, para depois ver a palavra de Deus. Não, nós não. Nós é primeiro a palavra de Deus, depois é comida, bebida, vestido, o que for. Mas a maioria deles fizeram isso. Pois adoraram o bezerro feito de ouro, comeram, beberam em festa bacanal, orgia, ficaram depois feitos vagabundos. E não sejamos como alguns deles também, meus irmãos, que no momento de prostituição na festa do culto do bezerro de ouro, aquele mesmo dia morreram 23 mil israelitas como consequência do pecado de idolatria. E não vamos pedir coisas absurdas a Jesus Cristo, irmãos. Vamos não. Como eles fizeram, coisas erradas. E as serpentes no deserto os atacaram, picaram e mataram muitos deles. E não vamos reclamar de Deus como muitos deles fizeram. E o anjo destruidor matou muitos deles. Ora, irmãos, tudo isso está escrito e colocado ali no Antigo Testamento como figura para nós. Sim, nós que participamos das coisas de Deus. Eles comeram das coisas de Deus, mas foram destruídos porque eram blasfemadores e errados. Nós também comemos das coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, da Santa Ceia, as coisas espirituais nós estamos comendo. E ao mesmo tempo estamos anunciando a chegada dos fins dos tempos. Aquele, pois, que está firme em pé, olhe que não caia. Está firme no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, está firmado no Espírito Santo e em pé. Tome cuidado. Olhos abertos para não cair. Entendeu? Sabe por quê? Porque com certeza não virá sobre vocês tentação alguma além daquilo que vocês possam suportar. Deus jamais deixará que vocês sejam tentados por Satanás além do que vocês possam suportar, irmãos. Essa história de que a tentação foi tão grande que não resistiu e terminou caindo é só um alívio, uma desculpa para você mesmo diminuir sua culpa. Eu fui quem permitiu que tal pecado entrasse em minha vida, porque Deus dá todas as condições para você resistir. E tem mais. Antes que você venha a ceder, quando estiver resistindo, Deus dará logo e sempre um escape, uma brecha para você fugir, para que você possa suportar a tentação. Portanto, é feliz aquele que não usa de desculpa depois que cai na tentação, mas reconhece humildemente diante de Deus que não vigiou direito, não se preveniu contra aquele mal, reconhece seu erro e pecado e assim alcança o perdão e a misericórdia e a graça de Deus, sem usar desculpa para se justificar.
Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria, seja por uma imagem de escultura que você diz que só venera, mas que está lá, e a ordem de Deus é para não fazer imagem de escultura, seja por um cantor, ídolo gospel ou do mundo mesmo, seja por um líder religioso, ou como você o considera e segue ele cego, sem abrir os olhos, seja por um artista famoso, essa idolatria, ou pessoas admiradas no mundo, tudo isso é idolatria, irmãos, diante de Deus. E lembrem-se, nenhum ser humano merece nada. Tudo é para o Salvador Jesus Cristo. Ele foi quem pagou o preço por vocês. E olha, Paulo diz, irmãos, olhem que estou falando para pessoas sábias, de entendimento, viu? Então julguem vocês mesmos essas palavras que estou falando, se é verdade ou não. Vocês acham que o cálice da bênção, que abençoamos na hora da Santa Ceia do Senhor, não representa a comunhão do sangue de Jesus Cristo? E que o pão que partimos na Santa Ceia do Senhor não é o símbolo da comunhão do corpo de Jesus Cristo? Então, irmãos, nós, Igreja do Senhor, mesmo sendo muitos, nos tornamos um só com Jesus Cristo e um só corpo com Ele, porque todos nós participamos do mesmo Jesus Cristo. Olhe só como exemplo, a nação de Israel, por exemplo, os sacerdotes que comem as carnes dos sacrifícios dos animais logo depois da cerimônia, não são os mesmos que administram no altar de Deus lá no templo em Jerusalém? Mas o que eu, Paulo, digo é que o ídolo ou artista do mundo, pessoas que muitos veneram ou honram, não é coisa alguma, viu? Não vale de nada. E que o sacrifício oferecido aos ídolos ou pessoas que todos veneram e honram ou oferecem homenagens, não é coisa alguma, não vale de nada também. Não, é claro que não. E ainda digo mais, que tudo aquilo que as pessoas oferecem para as imagens de escultura, ou para os ídolos, ou para uma pessoa, estão oferecendo aos demônios, viu? E não a Deus. Tudo aquilo que se oferece a outro ser humano, que é ídolo ou famoso, não está se oferecendo a ele, não. E muito menos está se oferecendo a Deus, não. Está se oferecendo aos demônios, pois foi Satanás que ensinou a fazer isso. Isso não vem de Deus, oferecer honrarias, oferendas a um outro ser humano, ou ao ídolo, ou à imagem de escultura, ou oferecer isso ao sol, à lua, à natureza, honrar a natureza, honrar as coisas criadas. Isso vem de Satanás, não é de Deus não. Só se deve oferecer, honrar e dar todo o apoio e glória é a Deus, somente Ele merece. Nenhum ser humano merece honraria nenhuma. Sabem por quê? Porque vocês não podem beber do cálice do Senhor na Santa Ceia e também beber do cálice dos demônios, já que está oferecendo essas coisas aos demônios, pensando que está oferecendo a fulano de tal, mas está oferecendo aos demônios. Porque só deve oferecer as coisas a Jesus Cristo, que foi que pagou o preço, certo? Na cruz do Calvário por mim. Se fulano de tal, líder tal, tivesse morrido na cruz do Calvário por mim, aí ele merecia alguma coisa. Só quem merece alguma coisa é quem morreu na cruz do Calvário. Então só quem merece é Jesus Cristo. O restante, cada um fique no seu lugar, porque não merece é nada. Entenderam? Diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios. Vocês não podem serem participantes da mesa do Senhor e ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Eu, apóstolo Paulo, digo, não podeis ser participantes de Deus e ao mesmo tempo das coisas do mundo, irmãos. Acharam duro essa minha última palavra? Então vejam só, será que teremos a coragem de irritar o Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Então, meus irmãos, pensem, todas as coisas me são lícitas, irmãos, e tenho liberdade para fazer qualquer uma delas, mas nem todas elas vão me dominar, nem todas elas convém que eu faça. Todas elas eu tenho liberdade para fazer, porque Jesus Cristo me deu essa liberdade, Ele me deixou livre. Para eu decidir controlar tudo e só ir para Ele. Jesus Cristo me deu liberdade, mas nem todas as coisas vão fazer eu crescer em comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Por isso, tenho que definir o que vai me aproximar de Jesus Cristo e o que vai me separar dele. Ninguém fique buscando seu próprio interesse, mas cada um tente fazer o interesse dos outros, com medo de tudo que se vende no mercado, irmãos, sem perguntar nada. Sabe por quê? Por causa da tua consciência, porque a terra é do Senhor e tudo que existe nela. Entenderam? Agora, se por acaso alguns dos que não seguem a fé em Jesus Cristo te convidar para comer na casa dele, ou para uma festa, e você resolver ir, mesmo não sendo obrigado a ir, viu? Porém, se for,
Coma de tudo que se colocar diante de você, sem perguntar nada por causa da tua consciência. Mas, se alguém estiver ao teu lado e disser, essa comida e tudo aqui, esse parque de diversão, todas essas coisas, todas essas homenagens, é para o ídolo, ou a imagem de escultura, ou um homem consagrado, ou a deuses de religiões. Mesmo que seja um líder espiritual, cantor, pregador, se alguém dizer que é uma homenagem a eles, então você não coma nada daquilo. Sabe por quê? Disse o apóstolo Paulo. Porque tudo que há na terra é do Senhor, Deus, e não deve ser dado a ninguém. Tudo na terra deve ser oferecido a Deus somente e a mais ninguém. E por causa de Deus, e também você não deve comer nada daquilo que disseram que era homenagem a outros, porque Deus já te ensinou que só existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. E também por causa da tua consciência, porque a terra é do Senhor e tudo que existe sobre ela. E eu, apóstolo Paulo, estou dizendo isso à tua consciência, viu, irmão? Estou falando isso para a tua consciência e não a do outro. Porque será um absurdo a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra pessoa? E se eu, de consciência limpa, inocente, participo de alguma coisa, então por que sou julgado por aquilo que estou agradecendo a Deus? Certo? Ninguém me disse nada, então estou oferecendo aquilo a Deus, porque ninguém me disse nada. Certo? O dia tal, por exemplo, eu consagro esse dia para Deus. Mas se por acaso alguém me disser, dia dos namorados é consagrado a Santo Antônio, dia de São João é consagrado a João, pela igreja, pela religião católica romana, então eu não faço, não pratico. Porque me avisaram. Certo? Por causa da minha consciência, disse o apóstolo Paulo. Será que vou ser julgado pela minha consciência? Agora, se eu estou inocente, eu consagro ao Senhor. Eu lhe dedico tudo ao Senhor. Eu escolho um dia para eu dedicar ao Senhor. Ou eu escolho todos os 365 dias para o Senhor. Isto é muito mais bem-vindo, irmãos, porque ninguém merece nada a não ser o Senhor. Tudo seja feito para a glória de Deus. Vocês se comportem, irmãos, de uma maneira que não dê escândalo nem aos judeus, que são os religiosos, nem aos gregos, que são os metidos a sábios, e todos o resto da humanidade, e nem dê escândalo à igreja do Senhor, que somos nós. O vosso comportamento seja exemplar, como eu, Paulo, também. Agrado em tudo a todos e não busco o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos que são da igreja, para que assim eles possam salvar-se pela graça de Jesus Cristo. Sedes meus imitadores, irmãos, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Ensinamentos do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 a 33. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, aplique esses ensinamentos em nossos corações, que saibamos oferecer tudo da nossa vida a Deus somente. A fulano de tal não, a Betrano não, a pastor tal não, ao meu filho não, porque eu amo muito meu filho, amo muito meu pai, amo muito minha mãe. Não, nenhum deles merece nada. Somente quem merece alguma coisa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem que dizer o que é que você merece. E não eu ou você mesmo. Nós somos julgados pelo Senhor e não por mim ou por você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.